Fala pessoal, a partir de agora nós temos a questão 4, questão 4, tá certo? E a questão diz o seguinte, ó. O Ministério da Saúde recomenda que o peso de uma mochila, junto ao material dentro dela, não ultrapasse 10% do peso da criança, certo? Ou seja, só pode até 10% do peso da criança. A fim de evitar dor, desvio de postura e até mesmo lesões mais sérias na coluna. Com essas informações, qual deverá ser o peso máximo de uma mochila junto com o material carregado por uma criança que pesa ou que tem massa, né? Porque lá na física a gente entende que peso é dado em newtons, tá, pessoal? Só corrigindo aqui, certo? E que a pessoa tem uma massa de 46,5 quilogramas, tá certo? Então a criança ela tem uma massa aqui de 46,5 quilogramas, tá certo? E a pergunta é qual é o máximo que essa criança pode carregar. Galera, olha que questão tranquila, olha que questão de boa, tá bom? Se a questão diz que ela só pode carregar até 10% do seu peso, da sua massa, não é? Isso significa dizer que é só a gente tirar 10% de 46,5, tá bom, galera? Ou seja, como é que a gente pode calcular 10% aqui de forma bem direta e rápida? Só a gente pode voltar uma casa, tá certo? Pode voltar uma casa, ou seja, 10% vai ser igual a 4,65 quilogramas, certo? É só voltar uma casa da direita para a esquerda, tá certo? Se a gente quiser tirar 10% de qualquer número. Se a gente for tirar 10% de qualquer número, é só andar uma casa da direita para a esquerda, tá certo? E aí a gente já encontra o valor da resposta, não é? Que dá o que? Letra A, 4,65. Ou a gente poderia fazer pela equação geral da porcentagem, né? Fazia assim passo a passo. 10% de 46,5 é igual a... Quando dividir isso por 100, pessoal, aqui, ó, corta 0 com 0, todo jeito teria que voltar uma casa, iria dar o mesmo resultado. Tudo bem, galera? Questão interessante, não é? Para a gente fazer aí bem de forma direta para ganhar tempo no concurso, tá bom? Então vamos para a próxima. Ó, questão 5. Olha só. Uma fábrica de calçados femininos produziu durante um ano um total de 250 mil pares, tá certo? Então essa fábrica ela produziu um total de 250 mil calçados. De calçados, sendo que as sandálias atingiram 45% da produção. Então, galera, a gente tem aqui que os 250 mil calçados equivale a 100% da produção, certo? Tudo bem? E ele disse aqui que as sandálias atingiram 45% da produção de todos os outros modelos. Assim, o número de sandálias produzidas por essa fábrica foi de... Ou seja, galera, se 250 mil equivale aos 100%, a gente faz por uma regra de 3 direta. 45% equivale a X, tá certo? Regra de 3 simples. É só fazer aqui o mesmo pelos extremos, multiplicação em X, tá certo? Lembrando que como o 100 está multiplicando o X aqui, pessoal, a gente já pode simplificar os dois zeros daqui com os dois zeros daqui, tá bom? Então fica X igual a 2.500 vezes 45, tudo bem? Onde 2.500 vezes 45 vai dar um valor total, pessoal, de 112.500, tudo bem? Onde isso daqui equivale à alternativa B, de bolacha. Tudo bem, galera? Legal, né? Essa questão, gostei demais dessa questão, tá certo? Vamos para a próxima, questão bem amigável, né? Dá para levar para jantar uma questão dessa, certo? Vamos para a questão 6. Em uma creche, o berçário possui 20 crianças, sendo que 30% das crianças são meninos e 2/7 das meninas possuem olhos claros. Assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é... Galera, olha que questão interessantíssima, tá certo? Ó, tem 20 crianças, certo? Tem 20 crianças. Onde
Dessas 20 crianças, 30%, certo? São crianças, são meninos, certo? Então, eu vou separar aqui meninos. Tá certo? 30% dessas crianças aqui, ou seja, 30% de 20, equivale ao número de meninos. Se a gente for simplificar aqui 0 com 0 e 0 com 0, 3 vezes o 2, que o D significa multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, ou seja, vai dar 6 meninos. Certo? Então, a gente já sabe que dessas 20 crianças, 6 são meninos. E aí ele disse na questão que 2/7 das crianças, né, 2/7 das meninas, possuem olhos claros. Então, se das 20 crianças, 6 são meninos, então a gente tem 14 meninas. Tá certo? E 2/7 dessas meninas, ou seja, 2/7 de 14, equivale às meninas que possuem olhos claros. Ou seja, galera, bem simples, não é? Ó, 2 vezes 14 dá 28. 28 dividido por 7 vai dar 4. Então, 4 meninas possuem olhos claros, tá certo? Então, a gente tem que... a questão pediu o número de meninas que não possuem olhos claros. Então, vamos lá. Se são 20 crianças, certo? Menos 6 meninos, menos 4 meninas que possuem olhos claros, dá 10, não é? Então, 20 menos 10 dá 10. O que sobrou equivale às meninas que não possuem olhos claros, que é o restante das crianças da turma, tá certo? Então, isso significa dizer, pessoal, que a gente tem como alternativa correta a letra C de casa, tá certo? Interessante, não é essa questão? Primeiro, ele exigiu que a gente calculasse 30% do número da sala para encontrar a quantidade de meninos. Aí a gente encontrou aí 6 meninos. Depois fez 2/7 do restante do pessoal da sala, que equivalia à quantidade de meninas, que era 14. 2/7 de 14 dá 4, não é? E aí o restante equivaleria o pessoal que não tem olho claro, tá certo? Ou seja, letra C de casa. Tudo bem, galera? Questão bem importante, não é? Então vamos aqui para a próxima questão. Pessoal, olha que questão top, tá certo? Essa questão é muito importante, questão muito boa e que pode sim cair no seu concurso. Olha só, um fone de ouvido custava R$ 2.500. Luciano comprou esse fone e pagou à vista com um desconto de 16% do valor total. Então, eu vou colocar aqui para organizar a questão, pessoal. O fone ele custava R$ 2.500, só que Luciano, ele teve um desconto de 16%, tá certo? Então, a gente vai ter aqui que a gente vai ter que calcular 16% de 2.500. Tudo bem? Essa daqui é a parte de Luciano, tá bom? Vamos para o próximo. Eu vou escrever até de outra cor. Ó. Já seu amigo Carlos comprou esse mesmo fone de ouvido a prazo, tá certo? Ou seja, parcelado, com um acréscimo de 21% no valor total. Então, Carlos, vou dividir aqui, Carlos comprou esse fone com um acréscimo de 21%. Então, a gente vai ter que saber quanto foi esse acréscimo. 21% de 2.500, tá certo? Então, galera, como é que a gente resolve essa questão? Vamos olhar o que ela pediu. Qual a diferença entre o valor pago por Luciano e Carlos no fone de ouvido? Ou seja, o fone custava 2.500, certo? Então, de início, Luciano, ele iria pagar 2.500, só que ele teve um desconto de 16%. A gente vai ter que calcular esse desconto aqui para diminuir dos 2.500. Ó, 0 com 0 corta aqui e corta aqui. Aí a gente faz aqui 16 vezes 5. Onde 16 vezes 5, não, vezes 25, vai dar 400. Tá certo? Então, galera, já que 16 vezes 25 dá 400, esse foi o valor do desconto. Certo?
Se isso daqui for o valor do desconto, quer dizer que Luciano pagou quanto por esse celular, pelo fone de ouvido, não é? Se o fone de ouvido era 2.500, 2.500 menos 400, Luciano pagou R$ 2.100, tá certo? Porque a gente descontou R$ 400 no valor do fone, que era 2.500, o fone caro, né? Então, Luciano pagou R$ 2.100. Já Carlos, pessoal, Carlos, ele teve um acréscimo e não um desconto, tá certo? Ele teve um acréscimo de 21%. Então, para a gente fazer aqui 21% de 2.500, primeiro vamos simplificar esses zeros. E aí a gente faz 21 vezes 25, pessoal, dá 525, tá certo? Então, Carlos pagou 2.500 mais o acréscimo de 525. Ou seja, ele pagou um total de R$ 3.025 pelo fone. E a questão perguntou qual a diferença do valor pago entre Luciano e Carlos. Carlos pagou 3.025 e Luciano pagou 2.100. A diferença a gente sabe que é a subtração, tá certo? Então esse valor aqui, pessoal, vai dar um total de R$ 925. Tudo bem? Ou seja, letra A de amor. Não é, pessoal? Questãozinha top das galáxias, não é? Questão muito boa de verdade, tudo bem? E vamos para a próxima.